Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um livro que está disponível no Kindle Unlimited. O nome dele é Fragmentados e o autor se chama Neil Shusterman. Assim, era para eu ter terminado esse livro antes, só que ele foi muito difícil de digerir, sabe? Não que ele seja ruim, mas a história é um pouco perturbadora. Então eu precisei assim de algumas pausas durante a leitura para eu conseguir realmente concluir a história. Resumindo a história, ele é focado em 3 personagens específicos. Esses personagens são fragmentários. O Connor é um adolescente problema, né? De padrão, assim, brigas, mau comportamento, notas ruins, etc. A Risa, ela veio de uma casa estatal, que é tipo um orfanato. Ela é pianista, só que ela participou de um recital, ela toca muito bem, mas ela não foi perfeita, ela teve alguns erros. E o Lev, ele é um menino de 13 anos que foi criado para ser um dízimo. E todos eles meio que se encontram devido à fuga do Connor. Tá, mas por que ele tá fugindo? O que é ser um fragmentário? É aí que vem a parte perturbadora. No contexto da história, não existe. Não é que não existe. Teve uma guerra chamada Guerra de Heartland, que foi entre os pró-vida e os contra-vida, que foi meio que devido à questão do aborto. Então, com essa guerra ficou decidido que ao fim dela, ninguém ganhou, ninguém perdeu, mas eles chegaram à intenção da fragmentação. Na fragmentação, os pais não podem abortar, né? O aborto é constantemente proibido e você tem que cuidar do seu filho até ele atingir 13 anos de idade. Dos 13 aos 18, você enquanto pai, mãe, você pode decidir mandar ele para a fragmentação. No início da história, você não tem exatamente o que é ser fragmentado, sabe? Você vê que eles estão fugindo disso, você vê que eles têm muito medo disso, mas não fica. Você sabe que não é uma coisa boa, que provavelmente é a morte, só que não fica claro. Até que, numa parte da história, durante a fuga do Connor, um motorista que tá ajudando ele começa a fazer truques de mágica, truques de carta com uma mão. E o Connor repara que essa mão é diferente da outra, sabe? Aí o motorista fala alguma coisa de tipo, eu dormi no volante e tal, eu sofri um acidente e o meu braço teve que ser amputado. Mas graças aos fragmentários, esse daqui é quase igual e ele é como se ele tivesse memória, alguma coisa assim. Só que esse motorista fala que os jovens tinham que poder escolher isso. E é aí que você entende do que se trata. A fragmentação é literalmente, tipo, o corpo é dividido e separado. Então, assim, as cirurgias, os tratamentos, todos eles acabaram ficando em segundo plano porque os transplantes se tornaram todos possíveis. Então, assim, tem adolescentes que. Tem um menino que aparece na história que ele recebeu 1/3 do cérebro de um fragmentário. Então, assim, braço, olho, qualquer coisa, sabe? Então a história gira em torno desses 3. O Connor foge porque ele não quer ser fragmentado, lógico. A Risa, ela tá indo de ônibus pro campo de fragmentação durante a fuga do Connor. Então ela meio que aproveita toda a comoção que ele causa para fugir.
E o Levi, ele é meio que pego como refém do Connor, porque o Connor quer salvar ele, porque os dízimos, eles são de uma religião específica, que eles são criados para serem fragmentados. Então, assim, a ideologia disso, sabe, é assustadora. Eu poderia falar muito mais sobre a história, acontecem várias coisas, e como eu falei antes, o livro é muito bom, só que é perturbador e assustador, assim, porque são coisas que, eu não sei vocês, mas quando eu leio um distópico meio próximo demais da realidade, eu sempre acabo me perguntando, será que isso poderia acontecer mesmo? Será que se a gente chegasse, a gente enquanto sociedade chegasse nesse ponto hoje, isso seria uma possibilidade viável para a nossa sociedade atual? Porque, tipo assim, a fragmentação ela acaba sendo considerada uma coisa normal, uma coisa assim, padrão, ninguém se preocupa, ninguém pensa, sabe, sobre de quem era aquele órgão, qual que é o motivo, por que ele foi fragmentado. E, tipo, não só o decorrer da história, mas o livro ele levanta realmente, eu gosto de dizer, os grandes questionamentos da humanidade, sabe? Onde reside a consciência, onde que tá a nossa alma, quando que passa a ser considerado vida, sabe? Tipo, quando a mãe engravida, é quando nasce, é quando aprende determinadas coisas, quando que passa a ser vida? Então, tipo, até durante a fuga, um fragmentário ele fala que passa a ser vida quando passa a ser amado. Então, nossa, gente, tipo assim, é como eu falei, é um livro assim que ele não é ruim, mas eu precisei de tempo para processar ele, porque é uma história que te prende do início ao fim e que realmente te faz questionar tudo, sabe? Você lendo, você acaba se questionando sobre isso, entende? Então, assim, para quem gosta de suspenses ou de livros assim distópicos, digamos, ele é muito bom, ele vale a pena. E também tá disponível no Kindle Unlimited. Então, assim, gente, recomendo, é muito bom. Mas eu não vou ler a continuação nesse momento. Eu não consigo agora. Eu vou dar uma pausa, sabe? Porque essa fuga todas as ações que acontecem no decorrer, tipo, causadas pela fuga do Connor, da Risa e do Levi, acabam levando para uma outra questão. Então, assim, a continuação tem tudo para ser melhor ainda. Mas, como eu disse, eu precisei de um tempo para processar esse livro. Então, eu preciso de um tempo antes de continuá-lo. Mas, espero que gostem, gente. Até mais!